Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de estudo do Livro dos Médiuns. Queria agradecer ao Cláudio, ao Arthur, né? O Rui não pôde estar hoje por problemas de saúde, né? Então, e queria agradecer a todos que estão assistindo, né? Então, Arthur, você pode fazer a leitura? A gente vai comentando? Podemos? Posso sim, vamos lá. Agradecendo então a todos aí, né, pela audiência, né, pela presença aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, que nós fazemos toda terça-feira às 8 horas, hoje excepcionalmente às 8h30, e vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Então paramos ali na questão 269, né, Eric, que faz parte do capítulo Da evocação. da Esse evocação. capítulo é muito importante. Sim, sim, capítulo 25 das evocações. Beleza, vamos lá então. Só para o pessoal realmente, né, ficar bem cônscio aí da nossa temática de hoje. Então vamos lá, 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Então, queridos amigos, vemos aí, né, um parágrafo bastante importante, bastante interessante, que já nos dá ensejo a refletirmos aqui juntos se é efetivamente o que a grande parte dos centros espíritas fazem ou não. Então, eu poderia começar falando. O meu som tá ok? Esse assunto é muito importante da evocação, né? A evocação, ela foi realmente ignorada no movimento espírita brasileiro, proibida, né? Enfim, não vou citar aqui nomes, né? Mas teve espíritos que desaconselharam a evocação, né? E Kardec aí está dizendo, né, que tanto a evocação quanto a comunicação espontânea são úteis, né? Você não pode excluir nenhuma das duas. Só haverá inconveniente na exclusão de uma delas, né? E a evocação tem a utilidade de que você cria um laço entre você e o espírito, né? Então impede que intrusos se intrometam, né? Então se você vai evocar, por exemplo, um parente falecido, né? Você fala assim, em nome de Deus peço que fulano se apresente, você cria um laço, né? Essa evocação direta e nominal, você cria um laço entre você e o espírito, impede que intrusos se intrometam, né? É um meio. Né? Interessante também que
Será que Kardec sempre evocava antes o anjo da guarda ou o guia da Sociedade Parisiense, que era São Luís, para perguntar se a evocação era possível, né? Se era um costume comum. É muito interessante essa questão, e realmente, quando a gente adentrou o centro espírita pela primeira vez, até como, vamos dizer assim, como paciente, era tudo muito nebuloso, tudo muito tal da salinha fechada, onde os médiuns geralmente ficavam concentrados e tal. E a gente levou um bom tempo para entender essas questões, né? Depois, já adentrando o grupo na época, esse grupo eu participei praticamente 18 anos, até dirigi o grupo algum tempo. É uma questão, o Kardec está completamente correto aí. Mas ao longo dos anos que a gente foi trabalhando com diversos grupos, e nos últimos 20 anos trabalhando com os grupos familiares, você tem uma questão, como é que eu vou dizer assim? A evocação é a principal ferramenta de um grupo. Só que cada grupo tem as suas características. Por exemplo, eu já participei, já dirigi grupos em que nós não tínhamos nenhum médium capacitado para a evocação, né? E ao tentar fazê-la, você dificilmente tinha uma comunicação. A gente demorou para entender que a diversidade de mediunidades, a diversidade do potencial mediúnico existente é infinito. É interessante que em outros grupos a evocação funcionava com um ou dois médiuns ali presentes, mas de uma forma absolutamente natural, tranquila. Então nós fomos começando a pegar essa experiência. Sempre que possível, a gente procura fazer a evocação direta, tá? E mais para frente aí, Kardec vai deixar bem claro que essa questão da evocação de nominar o espírito chamado também tem as suas armadilhas, as suas artimanhas. Eu vou me alongar um pouco, mas a experiência era assim. No chamado trabalho de desobsessão, da qual eu participei, não é crítica, mas é fato. Tá? É o trabalho de desobsessão feito no estilo da FEESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Você nomina o nome da pessoa que está em tratamento de desobsessão. Fizemos isso durante muitos anos. E quando a gente começou realmente a tentar para as manifestações, o teor das manifestações, a gente via enormes discrepâncias entre o que a pessoa que estava em tratamento relatava para a gente e a comunicação do espírito. Quase nunca isso se encaixava. Quando a gente começou realmente a estudar Kardec e aprofundar essa questão da conversa com os espíritos, tá? Então você evocava o nome lá da Maria, porque a senhora, a dona Maria, tinha ido lá e pedido para participar do trabalho de obsessão, porque ela estava passando por uns processos de perturbação espiritual. Tá. Aí você nominava lá, bom, vamos mentalizar a Maria, etc. É o modelo que a gente vê na maioria das casas espíritas no estado de São Paulo. Geralmente, o médium ali afeito, como a gente não fazia essa acepção, essa apuração realmente do teor mediúnico de cada médium presente, ficava tudo num bolo só ali, geralmente tinha uma comunicação na hora que você citava o nome daquela dona Maria. As informações não se encaixavam. Quando a gente sentou, vamos ver o que está acontecendo, e vamos aprofundar a conversa com esse espírito, e, por que você está na casa da dona Maria, assim, 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 e está causando... Peraí, você está falando dona Maria aí, você está descrevendo uma pessoa que eu não conheço. Aquele espírito estava ligado a uma outra pessoa com o nome de Maria, e ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali.
A coisa embolou mais ainda quando você recebia a lista de trabalhos de evocação no nome do paciente, da desobsessão, e você tinha ali 3 João. E aí? Então a gente viu o quanto que é falho, pelo menos aqui. E era para que a gente saiba, é um modelo geral aí. Tá? Então se começou a atentar um pouco mais numa conversa muito mais franca, muito mais profunda, com a pessoa que buscava a coisa. Instituímos um estudo mais forte para definir as mediunidades existentes dentro do grupo, o potencial daquele médium, e aí fomos descobrir que a maioria dos médiums formados na chamada Escola dos Médiuns, dos cursinhos aí, são médiums, vamos dizer assim, nivelados numa situação assim que é bem fácil de espíritos enganarem esses médiums, pela falta de experiência e pela falta de estudo. Nos grupos familiares, como a gente tem um contato muito maior, conhece muito bem a personalidade do médium, porque o médium, antes de tudo, ele é um amigo, frequenta sua casa, você frequenta dele, por isso que a gente até, os grupos familiares, a meu ver, funcionam melhor, você sabe filtrar o que é do médium e o que é do espírito. Então, a evocação já atinge um patamar um pouco melhor. Agora, de experiência própria, é muito raro você ter um médium que você possa praticar a evocação, vamos dizer assim, geral. A limitação hoje dos médiuns, eu não sei se é por causa do tempo mesmo, né? Da cultura e do tempo que nós temos. Por mais que a gente queira, por mais que a pessoa queira, é muito difícil hoje para um médium que geralmente tem ali a família contra o que ele está fazendo, tá? Geralmente são 99% são mulheres que têm que deixar marido, têm que deixar filhos, têm que deixar família para vir na reunião. Então já há todo um contorno em torno desse médium para prejudicar. E esse médium, por mais que ele seja dedicado, ele realmente não tem tempo de se aprofundar no estudo. Então, o meio termo que nós achamos aqui nos últimos anos foi mesclar a reunião mediúnica, até as reuniões de evocações, com uma primeira etapa de estudo geral, para que, pouco a pouco, aquele médium vá tendo uma cultura sobre a parte espiritual, sobre a questão mediúnica em si mesma, sobre escala espírita, livro Céu e Inferno, tá? Para que aquele médium comece a ter uma formação de saber lidar com a sua mediunidade. Aí sim a gente tem conseguido alguns elementos capazes de trabalhar com evocação. Mas ainda é muito raro você encontrar um médium que você consiga trabalhar geral com a evocação. A limitação hoje está pelo menos na meu ver aqui, dirigindo os grupos, está nessas questões. Tá? Kardec está seríssimo. Se não atentar para isso, eu tenho a experiência do centro espírita, nesses trabalhos generalizados que se faz aí, e sem crítica, é fato. É um trabalho que eles, no máximo, querem fazer em 1 hora, porque tem horário, os centros espíritas hoje, tem relógio na sala de passe, tem relógio na sala de palestra, tem relógio na sala de desobsessão. Se tornou um horror isso aí. Tá? É claro que tem que ter disciplina, a gente tem, às vezes, até uma disciplina acima da média, atrapalha, a gente já percebeu isso. Tá? E hoje a gente tem um misto. Você tem algumas possibilidades de evocação, quando você sabe que o médium propício está ali, e, no geral, você tem trabalhos que têm que ser abertos. O Kardec vai falar disso mais para frente, né? As manifestações espontâneas, sim,
mas já ali com uma atenção muito maior nesse que vem com a porta aberta, tá? Você já tem sempre um pezinho atrás, porque aquele espírito não foi chamado, entre aspas, tá? Então, é uma metodologia um pouco mais... Você tem que ter um pouco mais de atenção a esse que chega sem ser chamado, do que com aquele que é evocado, que você tem toda, vamos dizer, uma concepção de que você tem parâmetros de quem que vai comunicar. Ó, você chamou o Benedito, você tem que ter algumas questões sobre o Benedito para poder fazer uma comparação com o que ele vai dizer ali. Então, é muito legal isso aí. Outra coisa, só para não deixar... A gente tem até uma boa média aí, que a gente trabalha já há anos à distância com ela, que ela tem uma capacidade um pouquinho acima da média. Dá para trabalhar com evocações com ela? Tá, a gente tem uma experiência muito boa nos últimos anos com ela aí. Foi um trabalho feito à distância, pelo vídeo. E geralmente, quando o espírito chamado ou ligado à pessoa que você quer ajudar não se comunica, ela geralmente recebe apontamentos, conselhos, ela recebe informações sobre aquela situação espiritual que você está tratando. E aí você vai checar com as informações que você tem. Então, é todo um conjunto aí. Na época, Kardec tinha que ter um rigor quase que absoluto, né? Porque se ele deixasse, como diz Erasto ali, se ele deixasse passar uma mentira no meio de 9 verdades ali, danava tudo, né? Então, ali... Mas a gente hoje tem essas limitações aí. Mas vamos lá. Realmente questões muito importantes aí que o Cláudio nos traz, né? O que demonstra aí a complexidade, né, da questão. E realmente, o que me chamou a atenção nessa fala do Cláudio, e que eu particularmente não tinha tentado, é justamente isso daí, né? Porque às vezes você não tem a quem evocar, né? Não lhe chega assim um caso específico que você ache um motivo para evocar, né? Então você e outra, né? E outra coisa que me chamou a atenção, que você, ok, pode acaba evocando, né? Encontra alguém para evocar, né? Um espírito a ser evocado. Mas será que efetivamente as pessoas que estão ali conhecem a situação a fundo para reconhecerem se é realmente aquele espírito o evocado ou alguém se passando por ele? Então, né, não estou, obviamente, aqui dizendo que não se deva evocar, não, muito pelo contrário, né? Nós somos daqueles que procuramos seguir aquilo que Kardec nos diz, mas realmente há situações em que, né, se deva aí analisar efetivamente o que é melhor a fazer. E realmente o que eu percebo nas reuniões mediúnicas é que realmente, né, na grande maioria, se deixa que os espíritos se apresentem, né, porque, enfim, é como se na reunião mediúnica os encarnados confiassem aos espíritos diretores da reunião essa tarefa da seleção. Não estou dizendo aqui se é certo ou errado, né, apenas para informar aqueles que talvez não tenham muita experiência nessa área, o que geralmente acontece, né? Então, é aquilo, né? Então, por isso que nos cabe sempre estudar, analisar e principalmente vivenciar, né? Como é o caso aqui do Cláudio, mais experimentado nessa área, com o trabalho de cerca de 30 anos, para encontrarmos aí os melhores meios para que a reunião possa ser a mais produtiva possível. Tem algumas considerações, né? Sim. Realmente tem médios mais ou menos maleáveis para evocação, né? Por isso até que você tinha, por exemplo, na Sociedade Parisiense, você tinha um médium para Erasto, um para o Espírito da Verdade, né? Porque tinha mais a simulação fluídica, né?
Mas também o anjo da guarda ele pode servir de intermediário, né? E você pode evocar, até para o desenvolvimento, né? Evocar o seu anjo da guarda, né? Fazer perguntas morais, né? E como diz lá no Livro dos Espíritos, você pode dar o nome que você preferir, né? Você pode falar a Santo Agostinho, né? Não necessariamente precisa ser o Santo Agostinho, como fala, né? É um espírito da família dele, né? E aí você vai analisar a linguagem, se a linguagem é elevada ou se não é. Então, a identidade mesmo é algo mais para espíritos contemporâneos, né? Um parente seu que aí vai ter apelidos, aí vai ter, é mais fácil. Mais fácil identificar, né? Saber Exatamente. A real identidade. Exatamente. E eu queria, só para encerrar, eu queria recomendar também o IPEAC, que eles têm um trabalho de evocação bem interessante nesse sentido. O interessante nas chamadas manifestações espontâneas é que também ela tem uma beleza natural quando você realmente dá atenção a ela, no seguinte sentido. Eu vou relatar uma experiência pessoal aqui, até de poucos meses atrás. Um amigo muito querido, quase que um irmão, faleceu uns 3 anos atrás. Tá? Desencarnou, tudo bem, tranquilo. Então, é interessante assim, a minha filha, embora o conhecesse, a minha filha trabalha com a gente, com a mediunidade, ela não sabia um pormenor que só eu e esse rapaz, esse amigo, sabíamos. Tá? Então, veja bem, se manifestou, ainda brincou um pouco aqui, falou, a minha filha falou, ô pai, o rapaz que está aqui é o fulano lá, e ele está falando assim que é para falar para o senhor que as asas da águia estão em pé. Ou seja, ele não deu o nome dele para minha filha, mas esse pormenor aí, por exemplo, só eu e ele conhecíamos. Tá? Olha que coisa legal. A minha filha, por exemplo, não sabia que esse rapaz, há muitos anos atrás, há uns 40, 50 anos atrás, na época de mocidade, ele fez bem no peito, aqui em cima, uma tatuagem de uma águia com as asas erguidas, né? Abertas e erguidas. E eu sempre brincava com ele que, conforme foi envelhecendo e foi engordando, as asas da águia caíram, parecia uma galinha. Ele ficava louco da vida, né? Isso era um pormenor meu e dele, mas ninguém sabia disso. E minha filha nunca conviveu com ele para ter esse... Então, a grande questão do trabalho com a mediunidade é focada na atenção. No fundamental da doutrina, é uma ciência de observação. Você não vai, na primeira conversa, você não vai... não adianta vir me dar nome, não adianta vir me fazer assinaturas muito bonitas, rebuscadas e tal, se não me der algo palpável para me identificar. Tá? Alguns espíritos, por exemplo, que se comunicam já há anos no grupo, são espíritos que assim que envolvem o médium, você conhece pelos trejeitos. Tá? Eles não têm nome, fomos nós que demos um nome para eles. Eles disseram, olha, se eu der o meu nome para vocês, vocês não têm referência para saber. Então, deem o nome que quiserem. Foi o que o Arthur falou agora há pouco aí. Tá? Os amigos espirituais reais pouco ligam para isso. Tá? Então, a gente coloca um nome nesse espírito. Anos depois, o espírito, numa conversa fraterna, numa conversa bem familiar, ele diz, olha, pode me chamar de Marcos, tá? Meu nome foi Marcos na última encarnação. Mas sem essa questão, não preciso de SIC, não preciso de RG, não preciso de nada disso. Desde que eu foque nessas instruções que Kardec deixa bem claro aí. Né? Ótimo, vamos dar então prosseguimento à nossa leitura. Então, prosseguimos lá. Cada uma dessas duas maneiras de operar tem suas vantagens
e nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas inconveniente nenhum apresentam, quando se está senhor dos espíritos e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então, é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se disponham a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles, e dessa maneira se podem obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações mais. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo, em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra, de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, que por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, o que os irmãos têm alguma coisa a dizer sobre esse parágrafo? Questão fantástica esse parágrafo aí, né? Como a gente já está... Alguns dos médiuns que estão hoje com a gente está sempre renovando, está sempre... Alguns se afastando por questões pessoais, familiares e tal. Mas alguns médiuns já estão com a gente, por exemplo, há 20 anos, 10 anos, 12 anos. Então, além da gente conhecer o potencial desse médium, a gente também conhece a característica dos espíritos que se comunicam por eles. Até mesmo na questão espontânea, porque você sabe o alcance daquela mediunidade e os espíritos que habitualmente podem se manifestar através dele. Sejam até espíritos inferiores, mas você sabe qual o teor que eles vão trazer. E esses espíritos que a gente chama de comensais, que passam a ser até quase que amigos, quase que familiares, porque estão há anos se comunicando. A gente tem 2 casos muito instrutivos aqui, que é essa questão do espírito mudar de médium para se comunicar. Então, é uma coisa muito instrutiva de se ver acontecer. Por quê? O espírito tem um médium do qual ele se serve, do qual ele tem sintonia e tal, e ele se manifesta daquela forma, através daquele médium. Quando um médium desse se afastou por motivo de saúde, eles disseram, olha, o espírito continuará o trabalho dele aqui, mas por hora não há como ele se manifestar. Ponto. Alguns meses depois, quase um ano depois, uma outra médium, já de como é que nós vamos dizer assim, de um tipo mediúnico bem diferente daquela que se afastou, comunicou da forma dela que aquele espírito estava presente. E o espírito deu todas as questões propostas, mas ele deu a identidade dele, a veracidade da presença dele ali, pela forma desse novo médium. Ele não fez da forma que ele fazia com a médium que ele estava habituado, porque são 2 médiums completamente diferentes, fazem um trabalho dentro... Aliás, as 2 ainda continuam no grupo. E é interessante, mesmo depois daquela médium retomando o trabalho, alguns anos depois, ela se afastou para fazer um doutorado, inclusive. Esse espírito continuou com a médium que ele tinha. Ele falou, não, eu me preparei, e a gente se preparou e foi se afinando para mim. Eu não tenho motivo para voltar ao trabalho com a médium anterior.
ela agora tem outros que vão trabalhar com ela. Então, tem tanta nuances essas coisas aí que a gente teria vidas e vidas para trabalhar com essas questões da mediunidade. Viu? É interessante essa parte, né? Especialmente para os grupos iniciantes, né? Como diz ali, a comunicação espontânea ela é boa quando se está senhor de estar lidando com os bons espíritos, né? Então, para os grupos iniciantes que ainda estão testando, né? Ainda estão avaliando, o ideal é começar com a evocação, né? E quando você já está familiarizado com os espíritos superiores, os bons espíritos que se comunicam, você pode deixar eles se comunicarem, né? Porque aí já se torna um espírito familiar regular na sessão. Né? Então essa é sempre o ideal é começar com a evocação, até do próprio anjo da guarda. Sim, até por uma questão mesmo de segurança, né? Já que se trata de um grupo iniciante, então você é preferível começar de uma maneira mais segura, né? Para que justamente até não afastem os médiuns, porque às vezes o médium iniciante, ele realmente no início ele pode se constituir um indivíduo muito impressionável, né? Então ele começando devagar, né, com toda a segurança ali, com todo o cuidado, ele vai se ambientando melhor, ele vai se acostumando melhor com a própria fenomenologia, com a própria dinâmica da reunião, e quando, né, o grupo está mais experimentado, mais experiente, então, né, realmente como o Eric esclareceu bem aí, com base no texto de Kardec, então se começa com mais frequência a dar vez às comunicações espontâneas. Então percebemos aí claramente, até então, aqui, que não se trata de fazer com que todas as comunicações sejam frutos de evocação. A questão que se debate no meio espírita é justamente o fato de se ter geralmente abolido a evocação. Então, aí é que está o erro. Não é que as comunicações espontâneas sejam ruins, a hora e a função para tudo. Né? O erro está em se abolir algo que é muito útil, né? E que pode muito bem ocorrer sem problema, sem maiores problemas, né? E principalmente, como foi bem dito aí, entre os grupos espontâneos. Desculpa, com os grupos iniciantes. Né? Uma questão que a gente queria propor aí também, vai estar dentro do estudo aí. A gente esteve discutindo ela ontem com duas pessoas. Um dos grandes problemas que eu não sei ainda, pelo menos a gente tem uma fórmula aqui que tem dado resultado. Um dos grandes problemas hoje, atualmente, é que você encontra os médiuns já de uma certa idade, média idade, e já com enormes vícios, enormes desinformações no meio. Tá? Esse é um problema que a gente tem tentado sanar da seguinte forma. A gente coloca esse médium no meio do grupo, tá? Já de médiuns experientes, tá? Para que ele comece a ver a diferença das informações que lhe passaram e da prática. Tá? E no outro ponto, na outra ponta, nós temos a questão, voltando à idade aí, você não tem jovens iniciando o trabalho com mediunidade. Eu falo isso porque eu trabalhei com mediunidade com a primeira filha com 13 anos, dos 13 aos 20, em grupos familiares, porque os centros espíritas não permitem isso e não tem escopo para trabalhar com isso. Eu trabalhei depois com 2 netos, tá? Que frequentavam as reuniões naturalmente em criança, as reuniões familiares, eles estavam na casa, às vezes até paravam ali para ver o que estava acontecendo, então nunca se
se assustaram ou se impressionaram com as questões. Participaram, tiveram alguns trejeitos de mediunidade, psicografia, etc. e tal. Depois, as questões de estudo e de trabalho se afastaram. Mas já tem hoje uma noção muito diferente de outras pessoas, por exemplo, na faixa de 40, 50 anos, que passaram por diversos grupos, que receberam todas as informações desencontradas e muitas vezes com a aptidão mediúnica completamente corrompida por essas informações. Você leva, às vezes, anos para desfazer esse mal-entendido que essas pessoas trazem sobre mediunidade e sobre trabalho mediúnico. Então, nós temos essas duas questões hoje, que são talvez os nós que terão que ser destrinchados mais à frente. Sem dúvida. Então, por isso se faz interessante que os grupos mediúnicos sejam sempre bem orientados para que não aí forme médiuns com tantas dificuldades, né? Ok, então vamos prosseguir na questão 270 do nosso estudo sobre as evocações. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Ele faz uma referência ao número 203. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queria dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas, que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e, em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência. O que os amigos teriam a dizer sobre esse parágrafo tão interessante? Essa questão das fórmulas secas e imperativas, né? Nós tivemos a infelicidade de conhecer um ou dois grupos aqui na cidade, até com boas intenções. As pessoas, aquele ditado lá de boas intenções, o inferno está cheio, vale para essas questões também. Boas intenções, mas tinham um questionário que o espírito era obrigado a responder. Por quê? Não tinha um estudo, vamos deixar bem claro. A gente foi convidado para conhecer esse grupo, dei aula nesse grupo aí durante 7 anos. A gente tinha um projeto para 10 anos, no 7º ano eu desisti, porque bater em pedra é complicado, né? Mas a questão era a seguinte: havia um questionário que não importava a situação do espírito, se ele era consciente do seu desencarne ou não, se ele estava reconhecidamente dentro da realidade espiritual ou não, ele tinha que responder. Tá? E era um negócio maluco. Eu falei, se fizerem esse questionário para mim e eu estiver armado, eu mato o questionador, eu atiro nele. E faziam isso com o espírito. A ponto de um dia eu estar assistindo a reunião e do meu lado havia um médium que participava do grupo, ainda como iniciante, ainda com uma certa dificuldade para, vamos dizer, controlar os espíritos que se manifestavam. E quando eu percebi as pessoas numa mesa lá fazendo esses questionamentos, do que você tinha morrido, quando que você morreu, onde você morava, por que você morreu desse jeito, sabe, umas coisas desse jeito aí, seca, imperativo, tá? E no meio das perguntas paravam para fazer o espírito fazer junto com o evocador um Pai Nosso. Era um negócio muito louco. Agora espere, meu amigo, vamos fazer mais um Pai Nosso.
e aí continuavam. Era um negócio de quase 30 perguntas. Esse médium, totalmente envolvido, falou, escuta, isso daqui é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Você não vê, ele falou para mim, né? Que eu sei que você não consegue ver, mas você vai conseguir entender. O espírito que estava ali junto à médium veio pedir socorro e foi trazido aqui para ser socorrido. Agora, esse espírito, o médium já não está mais envolvido. Esse espírito saiu numa desabalada aqui, que sabe Deus lá quantos anos vão precisar para convencê-lo a ir num lugar para ser esclarecido novamente. Isso aqui é um absurdo que estão fazendo aqui. Tá? E eu tive que segurar o médium, que o ímpeto desse espírito era ir até a mesa, jogar a mesa e cadeira tudo para cima. Então, e as pessoas que faziam isso, faziam porque foram instruídas a fazer isso. O pessoal saía de São Paulo e vinha para o interior aqui, formava grupos e deixava uma série de regras que tinham que ser seguidas cegamente. E provavelmente vinham também de orientação de espírito. Depois de muito tempo, a gente foi procurar saber por que dessas questões. Aí você foi saber que aquelas regras de conduta para o evocador, as regras de conduta para o médium, as regras de conduta para o espírito comunicante, eram de 60 anos atrás. Ou seja, era de um grupo que trabalhava com médiuns absolutamente sem nenhum conhecimento doutrinário e que, portanto, precisavam de uma coisa rígida para manter a reunião no mínimo de disciplina possível. Não era maldade, era desconhecimento doutrinário. E aí, quando se vai conversar com a direção para modificar isso daí, para entrar essa questão da benevolência no evocador, a casa quase caiu, porque aquilo ali eram leis imutáveis dadas por espíritos e orientadores do grupo. É essa a questão. E Kardec deixa aí muito, muito claro essa questão. Essa palavra benevolência dentro de uma reunião mediúnica, se ela não existir, esquece. Excelente. Só lembrar que a gente ainda vai estudar o capítulo das perguntas que se podem fazer os espíritos, né? Como perguntar, o que perguntar, né? Então, mas é claro, é sempre com, independente do conteúdo, é sempre com, e do espírito, né? Mesmo se for um espírito inferior, pelo menos a princípio, né? É tratar com benevolência, né? Afetuosamente, né? Dependendo do caso, você pode ser mais rígido depois, vamos dizer assim, né? Se for um espírito muito endurecido, né? Mas aí você tem que ter também a elevação moral para conseguir guiar esse espírito. Boa lembrança, realmente. Mas, obviamente, no primeiro momento, quando o médium realmente é um médium experimentado, ele geralmente não dá muitos sinais exteriores da categoria do espírito, né? E, obviamente, que no primeiro momento você deva demonstrar que o espírito que ali está prestes a se comunicar é bem-vindo, né? O espírito, acredito, deva ser... nós devamos ter essa preocupação de acolhê-lo da melhor maneira possível. E, obviamente, que isso não se dá através de fórmulas, né, por si só. Ali está dizendo, as fórmulas devem ser afetuosas, respeitosas, mas feitas com benevolência, não apenas como uma fórmula, né? E muito menos, eu acho que isso é uma questão até de bom senso, mas infelizmente parece que bom senso não é uma coisa que se ache tão facilmente hoje em dia, mas realmente eu conheço indivíduos que
tratam os espíritos de uma maneira realmente muito inadequada, né? Prescrevendo aí, ou seguindo fórmulas, como bem exemplificou o Cláudio aí, né? Prescrevendo uma série de perguntas, quase que um interrogatório, né? E, então, não é assim, né? É claro que à medida que você vai conhecendo a história do espírito, você pode, então, formular a ele perguntas, mas dentro daquilo que ele está apresentando, para você conhecer melhor a história dele, até mesmo para poder ajudá-lo. Agora, você fazer sempre as mesmas perguntas a todos os espíritos, isso é uma fórmula. E o que pode servir para uns, não vai servir para todos, né? As pessoas não estão lidando com indivíduos que sejam iguais uns aos outros. A única semelhança que há entre eles é que são desencarnados. Fora isso, é como se estivessem lidando com o encarnado. As pessoas são diferentes, têm históricos diferentes, têm modos de ser diferentes. Então, o evocador ele tem que procurar se adaptar, né? Como bem disse o Eric. Se for um espírito mais endurecido, você já tem que ser mais firme, você tem que ser mais enérgico, porque geralmente ele vai querer dominar a situação, ele vai querer fazer e acontecer. E aí, realmente, você deixa de lado aquela postura mais afetuosa para ter uma postura mais enérgica. Então, o evocador e o dirigente da reunião, né, tem que ter esse jogo de cintura para procurar identificar inicialmente qual é o perfil daquele espírito e analisar, conforme o que ele estiver declarando, qual vai ser a sua abordagem, que deva ser sempre o de concitá-lo, de convidá-lo a uma reflexão para que ele saia dali melhor do que chegou, né? Então, acredito, e como bem o Érico disse aí, a gente vai tratar melhor disso mais adiante, então não vamos nos aprofundar nesse item. E só uma coisa rápida, né? Realmente não se pode criar fórmulas que viram ritual, né? O espiritismo não tem ritual, então realmente o que pode servir a um não pode servir a outro, né? E também uma coisa que muitas vezes se faz é você não pode ficar testando os espíritos, né? Pedindo assim, qual era o endereço que você tinha quando vida para dar uma prova, né? Kardec diz que as provas de identidade vêm espontaneamente, né? Você não vai ficar inquirindo, né? Porque imagina você desencarnar, né? Você do nada é chamado e começam a te fazer um interrogatório, né? Você se afasta, né? A mesma coisa se você for encarnado, você também vai se afastar. Então é natural. Então por isso que cabe a paciência de esperar que essas evidências venham espontaneamente. É interessante, para fechar isso aí, quando eu comecei os grupos familiares e comecei a sair daquelas fórmulas padrão dos grupos lá, das chamadas evocações sem rumo, hoje eu chamo de evocações sem rumo, estudando, mas mesmo assim eu perguntei a um amigo espiritual, como eu deveria me comportar. Eu estava deixando de ser o doutrinador, eu queria ser um evocador, né? Como eu deveria me comportar perante aos espíritos que se comunicassem. Ele falou, independente dos espíritos que se comunicassem, procure a palavra civilidade no dicionário e a aplique, tanto em vida quanto com os desencarnados. Ponto final. Eu até fui buscar aqui, ó, que fazia tempo que eu não via isso, agora que eu lembrei dessa questão aqui, ó. Conjunto de formalidades de palavras e atos que os cidadãos adotam entre si para demonstrar mútuo respeito e consideração, boas maneiras, cortesia e polidez. Foi o conselho que ele me deu quando eu estava iniciando os primeiros grupos familiares. E a gente começou realmente a ter esse contato com os médiuns e os espíritos dessa forma aí, com civilidade. Simplesmente isso. Perfeito. Não podemos deixar de lado a ideia de que é um irmão nosso, né, que está ali, por mais endurecido que se apresente,
precisando de ajuda. Se ele foi encaminhado até ali, se ele foi parar ali, é que há uma necessidade, né? Que os espíritos dirigentes da reunião, né, por vezes direcionam, né, aquele espírito que por vezes vai até sem, né, ter a vontade de ter ido, né? Muitos dizem que alguém os levou até lá, né? E até questionam essa situação. Então, se foi levado até lá, que os espíritos dirigentes da reunião notaram que ali havia já uma possibilidade de que aquele espírito fosse efetivamente doutrinado, né? Doutrinado entre aspas, né? Porque esse termo aí realmente parece não ser muito o ideal. Mas no sentido de que algo já pode ser feito por ele, porque se fosse um espírito sem condição nenhuma de melhorar, ele, obviamente, não seria para ali encaminhado. Bem, vamos lá, vamos então para o item 271, hoje vamos até as 9h30, né? Então estamos chegando aos últimos minutos. Surpreende não raro a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É com efeito que se dá, quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada e, como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium ou do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que o vai buscar, para o que não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui está ele. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se lhe quer dirigir. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme ficou dito no número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Bem, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir, depois os amigos podem fazer os comentários. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequências farão melhor abstendo-se. Então, mais um trecho interessante que os amigos aí podem comentar. Olha, essa questão aí, eu já tive algumas dificuldades com ela. Em todos os sentidos. Tá? A ponto de, alguns anos atrás, a gente tinha algumas pessoas que participavam, alguns médiuns do grupo, alguns participantes, que sempre faziam orações no início e no fim da reunião. E eu notava, nesse grupo específico, que os médiuns não produziam e, muitas vezes, depois da reunião, esses médiuns relatavam estarem muito mal, estarem se sentindo muito mal, estarem se sentindo angustiados, irritados, etc. Isso perdurava por alguns dias. Então, nós começamos a observar, nós começamos a prestar atenção. E fomos ver o seguinte, é claro que é uma questão específica aqui, nossa, tá? Da própria região aqui, do próprio trabalho, um dos trabalhos mediúnicos que é relacionado com os grupos daqui.
Toda vez que se fazia a reunião e uma das pessoas insistia em fazer ou um Pai Nosso, ou, entre aspas, foi quando a gente começou, que algumas pessoas do Centro Espírita participavam, faziam a prece de Cáritas, belíssimas preces, a maior das preces, o Pai Nosso. Mas os médiuns não produziam. E quando se fazia uma evocação em nome de Deus, muitos médiuns rasgavam folhas, jogavam canetas, lápis fora da mesa e chegavam até a tentar agredir o evocador. O que nós somos apurar depois? Numa reunião mais íntima, já com médiuns experimentados, um amigo espiritual falou: nós não podemos interferir na reunião, meu amigo. Você é o dirigente da reunião. Você já percebeu que tem algo errado. E você está no caminho certo. Não tenha medo de tomar as decisões que você acha que deva tomar. Qual decisão que me veio foi de parar com as preces iniciais e finais do trabalho. Tanto é que muitos se afastaram, porque a gente, naquela reunião específica, a gente retirou as preces. Uma vez retirando as preces e fazendo apenas uma prece geral, sem nenhuma especificação de religiosa, os médiuns começaram a ter um trabalho mais fluido, mais tranquilo. E aí, algum tempo depois, os próprios espíritos nos esclareceram que eles não se sentiam bem naquela reunião, porque eles haviam sido convidados para participar daquela reunião, mas eles haviam sido mortos pela igreja, em nome de Deus. Então, quando se fazia qualquer prece com conotação religiosa, eles se irritavam e lembravam do que padeceram na mão da igreja. Olha para vocês verem as questões delicadíssimas que existem nesses chamados grupos, né? Então, a gente, nesse grupo, eu estou até hoje, quase 10 anos, as preces são feitas voluntariamente assim, sem nenhuma prece decorada e sem nenhum teor religioso. E se trabalha há anos com alguns médiuns nesse grupo, com belíssimos proveitos, com espíritos que foram eminências religiosas. A questão da fórmula aí é um pouco complicada também, tá? É interessante, né? Quando fala ali da questão do mensageiro, né? Que eu tinha colocado, né? Que às vezes o anjo da guarda pode servir de intermediário, né? E interessante aí no final quando fala de fazer a evocação em nome de Deus, né? Ou seja, evocar os espíritos, né? Mas sempre tendo ciência de que, até como diz no livro dos Espíritos, sempre tendo ciência de que a oração, em primeiro lugar, né? Ela é para Deus, né? Porque Deus que estabeleceu todas as leis, né? Então fazer dessa maneira, com seriedade, recolhimento, nesse sentido, né? E como diz aí, isso não é fazer uma oração, fazer em nome de Deus, isso não é uma fórmula, isso não é um ritual, né? Porque a própria ciência espírita explica pela lei dos fluidos a prece, né? A prece ela tem toda uma questão fluídica, uma questão da ciência espírita, né? Não é um ato religioso, ritualístico. Perfeito, perfeito. Realmente, né? Infelizmente, as pessoas, muitos encaram a prece como apenas uma recitação, né, de palavras. E enquanto, na verdade, ela deve ser feita com o coração e não só, né, como com a boca, né? Então, por isso que, por vezes, as preces parecem não surtir nenhum efeito, porque não estão sendo proferidas com o recolhimento e com a intenção, com a energia em que deva ser proferida, né? Que deva ser algo sincero e não apenas um monte de palavras
ditas sem nenhuma base naquilo que a pessoa efetivamente está pensando. Às vezes ela está ali fazendo uma prece, mas está pensando uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, ela não está sequer envolvida com aquilo dali. Bem, Eric, então Eric e amigo Cláudio, chegamos então ao final da nossa reunião de hoje. Relembrando, né, que toda terça-feira às 8 horas fazemos esse estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, excepcionalmente, começamos às 8h30. E Eric, então, pode então fazer aí o nosso fechamento para a noite de hoje, agradecendo a todos pela presença. Excelente. Queria agradecer ao Arthur, ao Cláudio, a todos que estão aqui, a Shirley. Né? Na próxima continuamos esse capítulo da evocação, que é muito importante. Esse capítulo 25, muito importante. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.